Cara, na semana passada, uma seguidora comentou num vídeo que eu fiz no TikTok, sobre vício em doce. Era um teste pra saber se a pessoa era viciada em doce. E daí ela comentou assim: "Nossa, só de ver esse vídeo já me deu vontade de comer doce". Isso me fez pensar em algumas coisas, mas em uma coisa especificamente. Que é uma coisa também que eu faço isso bastante até hoje. Tipo, às vezes eu não tô vendo nada específico de doce ou alguma coisa do tipo, nem vendo um vídeo, nem vendo uma foto, nem sentindo o cheiro, mas vem uma lembrança na minha cabeça sobre algum doce específico que eu gosto, e daí ele não sai da minha cabeça até eu comer aquela coisa. E é meio bizarro, assim, de explicar, né, porque é uma coisa muito mental, realmente. Ele fica na nossa cabeça, assim, e fica lá na minha cabeça. Geralmente é com bolo, que eu sou apaixonada em bolo. E aí ele fica assim: "Ai, você podia comer um bolinho, né? Ai, mas e aquele bolinho? É aquele bolinho de chocolate. Nossa, ia ser bem gostoso". Então ele fica aqui, ó, na minha cabeça falando, 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 eu calo a boca. E esse barulhinho que fica nesses pensamentos, ele tem um nome, chama food noise. E se você identificou com isso, esse vídeo é pra você, então fica aqui. Então o que que é esse food noise? É literalmente o barulho da comida que fica na sua cabeça, ou pensar em comida toda hora. Aquela voz que aparece e fica repetindo, repetindo, repetindo que você precisa comer tal coisa e que aparece assim do nada quando você não chamou ela. E não necessariamente você pensar toda hora em comida é um problema muito sério. É uma coisa que você é viciado em doce ou em comida específica. Seu cérebro tá fazendo exatamente o que ele foi programado pra fazer, ficar pensando nas coisas que você mais coloca energia, no que é mais importante pra você. E aí acontece bastante com alimentação, porque às vezes a gente coloca muito peso emocional em comidas específicas. Seja porque você ama muito aquela comida, ou seja porque você restringiu aquela comida e acaba ficando naquele pensamento, né? Putz, não posso comer isso, não posso comer isso, não posso comer isso, mas sempre fica na sua cabeça aquilo lá. Seja porque seu cérebro associou algum momento específico, então, ai, toda vez que eu tô cansada, depois do trabalho, eu como tal coisa, ou toda vez depois do almoço eu como sobremesa. Então, seu cérebro já associou aquele momento àquela comida específica. E a qualquer gatilho, qualquer coisinha que acontece, um cheiro, um vídeo, uma foto, já gera esses pensamentos. A moça que comentou no meu vídeo, ela não estava com fome necessariamente, mas ela viu o vídeo e falou: "Ai, doce, 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 doce". E aí, o que que aumenta muito esse barulho? E por que que para algumas pessoas ele é mais esporádico e para outras ele é mais constante? O que eu percebo muito nas pessoas é que o maior amplificador disso é a restrição. Tem um estudo bem clássico, né, que é aquele do urso branco, que o cara fala assim: "Ai, você não pode pensar num urso branco". E aí, imediatamente, as pessoas vão pensar no quê? Num urso branco. Então, quanto mais você tenta suprimir um pensamento, mais ele aparece. E com a comida é meio que a mesma coisa, né? Quando você proíbe na sua cabeça de comer alguma coisa específica, então não posso comer o doce, você fica na sua cabeça, toda vez que você pensa em doce, você fala assim: "Não posso comer, não posso comer, só posso comer em tal dia específico", ou "Não posso comer nunca". Ele acaba virando uma coisa proibida, vira o urso branco, você acaba pensando muito mais nele. E aí ele acaba ocupando um espaço muito desproporcional na sua cabeça. E aí você começa a contar os dias pra chegar ao final de semana, para o dia que você pode comer aquela coisa específica, o dia que você pode comer aquilo. Você vai no aniversário e você pensa no bolo antes de sair de casa, já tá ali delirando com ele. Você termina o almoço já pensando na sobremesa, ou pensando na sobremesa que você não vai poder comer. Então esse é o paradoxo da restrição. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. É aquele famoso, né, quanto mais energia você coloca em alguma coisa, mais essa energia expande. Só que tem uma camada muito grande nisso, que é o peso emocional que a gente coloca. Quando a comida ela vira conforto, ela vira uma companhia, ela vira uma recompensa, ela acaba carregando muita emoção ali também. E aí não é só a fome física que acaba ativando esse pensamento em relação à comida. Aí é o tédio, frustração, ou tem uma coisa para celebrar. Qualquer emoção vai ser relacionada na sua com a sua comida. E aí o que que realmente pode silenciar esse barulho, esses pensamentos muito frequentes em relação à comida? A resposta muito óbvia, né, é ter mais controle, enfim, só que controle leva também a muita restrição. E aí restrição também leva a muitos desses pensamentos. O que silencia mais esse barulho, esse monte de pensamento em relação à comida, é realmente você tirar esse peso todo emocional dela. E não tô dizendo que é fácil, tá? Não é assim do dia pra noite que vai acontecer isso, você vai falar assim: "Nossa, nem amo tanto chocolate assim, nem me faz ficar super bem". A questão é, por exemplo, eu uso muito isso comigo e com as minhas pacientes, de, por exemplo, eu quero comer alguma coisa específica, um doce. Vou falar do bolo pra mim. Eu amo bolo, e aí sempre eu fico pensando: "Putz, um bolinho agora ia ser top, hein. Que delícia, um bolinho, um bolinho".
Aí minha cabeça fica pensando no bolinho, no bolinho, no bolinho, no bolinho, no bolinho, e não cala a boca um segundo até eu comer o bendito do bolinho. Então é meio que essa sensação de, tipo assim, eu falo assim: "Vou comer o bolo", só que aí eu fico assim: "Ai, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer", e daí eu quero mais o bolo ainda. Se eu faço na hora o bolo, eu vou comer aquele pedacinho e vou ficar satisfeita, porque eu fiz na hora que eu estava com vontade. O mesmo pensamento de: "Ai, eu quero comer o bolo", só que aí eu vou comer uma maçã pra disfarçar a vontade de bolo. "Ai, não saciou, vou comer uma castanha. Ai, vou comer não sei outra fruta, vou comer não sei o que lá". Você queria o bolo. Às vezes era melhor comer o bolo do que você fazer um caminho inteiro até chegar no bolo. E aí que eu falo para meus pacientes, né, que a gente pode ter essas coisas no nosso dia a dia. Então, assim, você tá com vontade de comer uma pizza numa terça-feira, compra pizza na terça-feira. Eu tenho certeza que você vai comer muito menos do que se você fosse esperar até chegar o fim de semana. Tá com vontade de comer o bolo, tá com vontade de comer o doce, come o doce. Ou você fala assim, algumas pacientes já falei isso pra elas, assim, a pessoa gosta muito de doce e daí fica se restringindo. Eu falo assim: "Cara, e se a gente colocar um docinho todo dia, você acha que você vai ficar menos bitolado em relação ao doce?" E geralmente as pessoas falam que sim, e aí elas colocam e realmente fica muito mais gostosa a relação com a comida, com o doce especificamente, porque ela sabe que ela vai comer, ela sabe que pode comer, ela não precisa ficar pensando no doce a semana inteira para comer só no final de semana. É uma coisa já muito previsível para o cérebro. Então não é uma coisa que ela vai ficar pensando o tempo todo sobre aquele assunto, sobre aquela comida. É aquele famoso ditado, né, proibido é mais gostoso. Então quando você proíbe de comer alguma coisa, comer fica muito mais gostoso. E quando você tem ali todo dia, uma coisa muito previsível, não necessariamente você vai falar: "Ai, acho que hoje eu não tô muito afim". Só que é óbvio, que nem eu falei, né, não é do dia pra noite, isso é com o tempo você vai percebendo que esses comportamentos vão mudando. E aí também a gente precisa trabalhar mais essa parte emocional, de entender por que que eu tô querendo tanto esse doce quando eu tô triste, quando eu tô entediada, ou quando eu tô querendo celebrar. Porque eu percebo muito, por exemplo, celebrações, quando as pessoas querem comemorar alguma coisa, elas usam muito a comida para celebrar. Então, ai, vamos comer em tal restaurante, vamos fazer tal festa, e aí vai ter isso para comer, isso para beber e não sei o quê, sempre gera muito em torno da comida. E a gente acaba colocando um peso muito grande na comida em relação a isso. E quando a gente começa a tirar esse peso emocional e entender e trabalhar de outras formas, fica muito mais fácil a relação com a comida. Então, por exemplo, eu estou me sentindo, cansada à noite. O que que eu posso fazer, para relaxar? Não necessariamente comendo alguma coisa. Mas eu posso, ler um livro que eu tô muito afim, ver uma série que tô muito afim de ver, fazer montar um quebra-cabeça, pintar, enfim, fazer alguma coisa que você gosta, que não necessariamente envolva comida, mas uma coisa realmente pra se autorregular, pra você descansar realmente. Porque a comida, ela vai te dar um prazer de 10 minutinhos ali, depois ela vai acabar aquilo. Então, assim que a gente silencia esse barulhinho, esse pensamento muito constante em relação à comida, com o tempo, não vai ser do dia pra noite, que nem eu falei. Então, resumindo, esses pensamentos constantes em relação à comida não é um problema super sério, enfim, mas é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. Se é uma coisa muito constante na nossa vida, se é uma coisa muito esporádica, às vezes você pensa numa coisa, numa comida e fica pensando sempre até comer, ou se é uma coisa muito, enfim, de vez em quando, ou se é muito frequente. E entender qual emoção tá por trás disso. E aprender a lidar com essa emoção, com essa sensação que você tá sentindo. E me conta aqui nos comentários qual alimento que mais fica falando na sua cabeça, que você mais pensa sobre, que eu acho que essa lista vai ser bem interessante. E se você sente que tem esses pensamentos muito constantes, não entende muito bem da onde vem e como lidar com isso, assim, se você tentou fazer tudo que eu falei e não tá dando certo, me chama. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu WhatsApp, tem também as redes sociais, pode me chamar lá que a gente vai conversar e vai entender qual que é o melhor caminho pra você. E é isso, espero que você tenha gostado e um beijo até o próximo vídeo.